Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que eu estou deixando as ministrações da igreja para que você possa acompanhar as ministrações e ser abençoado e assim por diante. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 5, verso 20, que diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja, nos 2 últimos anos, a Igreja Católica, através do Papa Francisco, assinou um termo de acordo com o Estado chinês, com o Partido Comunista Chinês, que é quem administra a China, possibilitando que a China, o Estado, passasse a indicar alguns cardeais, para que a igreja pudesse funcionar naquele lugar. Ou seja, o Estado interferindo na igreja e a igreja se imiscuindo com o Estado. E essas nomeações foram aprovadas, e com base nisso, o Estado chinês começou a ensinar a fazer algumas modificações ao Evangelho. Dentre essas modificações, por exemplo, há uma passagem da mulher adúltera em que Jesus ele começa a escrever no chão e traz perante ele uma mulher que havia sido pega em adultério, e sendo questionado, ele devolve uma pergunta para aqueles que vieram trazer aquela mulher para ele, e ele pergunta o seguinte: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Automaticamente todos os homens saíram, e a gente conhece o resto da história. Jesus pede que aquela mulher vai, não peques mais. Porém, o Estado chinês, ele faz uma mudança no texto e automaticamente na compreensão. Eles dizem que quando a mulher volta para Jesus, se dirige a Jesus, ele apedreja essa mulher, porque ele diz que ele, sendo homem, ele tem que praticar a justiça. Mas ali ele estava como Deus, até porque a lei, ela dizia que quem tinha que ser apedrejado era tanto a mulher como o homem. Ambos que eram pegos em adultério tinham que ser apedrejados perante o povo, não somente a mulher. Mas só que o que o Estado faz, o Estado chinês, ele faz uma alteração no texto para ensinar e tirar a divindade de Cristo perante aquelas pessoas. Aí você vai dizer assim, mas isso não tem nada a ver. Veja, isso foi feito com o consentimento da igreja. Aí as pessoas vão dizer assim que, principalmente nós evangélicos, mas isso é igreja católica, é normal, eles têm essas mudanças, essas transformações, essas interações com o Estado, essas associações com o Estado, daí o seu poder e assim por diante. Nós criticamos demais, nós evangélicos. Porém, nós evangélicos, de certa forma, fazemos igual, porque nós muitas vezes nos adaptamos ao Estado, vamos fazendo concessões, e o que a gente tem visto no mundo de hoje é o relativismo da palavra de Deus, onde algumas coisas elas têm sido colocadas como se não fosse bem assim. Aí como diz o outro, o nada a ver é irmã gêmea, não pega nada. Então, quando você lê a Bíblia, ao invés de você pô-la em prática, você automaticamente, para a igreja poder se adaptar às pessoas, e muitas vezes a igreja também se adaptar ao Estado, ela começa a fazer essas concessões e esse relativismo na palavra de Deus. O texto que eu li está dentro de um contexto em que Cristo, ele diz que ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Então automaticamente ele não anula o Velho Testamento, ele simplesmente diz: eu sou o cumprimento do Velho Testamento. E aí no verso 18 ele diz: porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um tio nem um i ou um tio jamais passará até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, então aí ele fala, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer de uma imagem que é criada, ele está querendo dizer de um padrão de vida, de observância da palavra e de prática dela na sua vida diária. Nós não podemos relativizar a palavra, nós não podemos fazê-la como algo menor, ou muitas vezes querer deturpar aquilo que está escrito para poder fazer uma adaptação à nossa própria vida e uma adaptação ao sistema que nós vivemos. Veja, a igreja do século XXI é uma igreja que não traz muitas vezes relevância alguma à sua sociedade. Nós vemos homens que mudaram sociedades inteiras, como John Wesley, como Charles Spurgeon, como John Savonarola e assim por diante, Martinho Lutero, homens que transformaram momentos da história em função de não abrirem mão do princípio da palavra de Deus. E se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos voltar para a palavra, observá-la de forma plena, real, como sendo palavra de Deus para a nossa vida e principalmente colocarmos em prática no nosso dia a dia. Se isso não acontecer, nós seremos apenas como os fariseus. Nós iremos criticar a Igreja Católica em função de acordos como esse, mas quantos acordos a gente acaba fazendo de outra forma? Nós vivemos movimentos aí que aconteceram inclusive no Brasil, o presidente foi falar, ministrou, mas o que mudou? O que transformou a sociedade? Como tem sido a igreja? Qual tem sido o padrão? Qual tem sido a nossa vida prática diária, no dia a dia? É isso que nós temos que começar a pensar. É tempo de voltarmos para a palavra. E esse texto é um alerta para nós. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais nós entraremos no reino dos céus. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. É nela que nós pautamos a nossa vida. E é nela que nós confiamos. E aí eu faço a pergunta para você. Você vai no domingo à noite ou de manhã, no culto na sua igreja. Mas quem é você na segunda-feira de manhã? É uma coisa para você pensar. Deus abençoe vocês.